Saúde financeira. Oferecimento Conceito Consórcios. O seu melhor investimento está aqui. E eu já estou aqui recebendo o Manolo. Manolo é o menino do magnésio. Estou recebendo o Isaac Mariano, que é consultor financeiro. Bom dia, Isaac. Bom dia, Patrícia. Tudo bem? Tá combinando com a minha poltrona hoje, hein? Você viu? A sintonia aqui com a nossa nova tarobá. O Isaac, o que é essa economia comportamental? Antes de falar da economia comportamental, vamos falar um pouquinho da economia clássica. Então, Sim. A economia clássica, o que ela nos traz, né? Ela fala que o consumidor ele é racional nas suas escolhas. Então, ele, a partir do seu orçamento, daquilo que ele tem em caixa, os seus recursos que são escassos, ele busca maximizar a sua utilidade desses recursos escassos para atingir um determinado bem-estar. A economia comportamental, ela vem contrapondo isso. O que ela fala? Que nós somos seres emocionais. E tomamos, muitas das vezes, não de forma racional as nossas decisões, mas de forma emocional na grande maioria das vezes. Aliás, a gente compra muito por aquela compulsão ou aquele impulso ali, aquele primeiro momento, né? Exatamente, E a economia comportamental, ela nos traz além disso, além dessa impulsão, a compra pela emoção em si, ela nos traz as questões dos vieses que nós temos. A Meire, ela falou das crenças militantes, né, na semana retrasada, e eu vim falar dos vieses, que é o que traz a economia comportamental no quesito do quê? O viés de ancoragem, por exemplo. Baseado em alguma experiência do passado ou algum conhecimento do passado, a pessoa vai lá e toma a decisão. Diferente do que vinha da economia comportamental, que as pessoas tinham acesso à informação, já a economia clássica, perdão. Já a economia comportamental não. Ele fala que as pessoas, elas não têm acesso à informação e nós temos esses vieses cognitivos, temos a limitação da nossa capacidade cognitiva, que não é tudo aquilo que a gente vê que nós entendemos a fundo, né, Patrícia? Vamos começar a dar exemplo aqui, Isaac, para o povo de casa entender. Como assim? O que são esses vieses na prática? E isso é bom ou é ruim? Vieses, na verdade, nada mais, nada menos, simplificando, são as crenças que nós adquirimos com os nossos antepassados, no quesito viés de ancoragem, por exemplo. A manga com leite faz mal. Hoje em dia, nós tomamos o suco da manga batido com leite. Então, são essas experiências do passado que vieram se passando ao longo do tempo, que faz com que nós acreditamos que aquele é o certo. Mas do ponto de vista da economia, o que a gente pode ter trazido lá de trás que acaba travando a gente? Vamos lá, Patrícia. Do ponto de vista da economia, vamos falar dos investimentos, certo? Que é um problema hoje, que é esse viés de ancoragem. Todo mundo está falando de um determinado ativo para eu adquirir. Bitcoin, por exemplo. Aí é o momento que você deve correr dele, que provavelmente ele já está precificado com essa nova demanda, entendeu? Quando todo mundo está falando desse determinado ativo. Então, você se ancora baseado na informação de terceiros e não busca a sua própria informação. Entendi. Por isso que esses viéses, eles são tecnicamente ruins para nossas tomadas de decisões. A gente se baseia muito, por exemplo, hoje em rede social, na hora de gastar o nosso dinheiro? Rede social, influenciadores digitais, que muitas das vezes ele está fazendo ali o merchan dele, mas às vezes não é a melhor decisão pro seu perfil, pro seu comportamento. Ou seja, você tem que ser mais racional na hora de fazer uma compra, seja ela qual for, fazer um investimento principalmente. Exatamente. E buscar informação, né, Patrícia? Que é o que de fato hoje nós temos muito acesso à informação, a internet facilitou muito isso, porém ela pode também causar desinformação. Então são muitas coisas para que nós possamos processar. A gente vem falando semana a semana aqui, né, Isaac, a importância de fazer uma consultoria financeira mesmo, né? Esse seria um primeiro passo para você não cair nessas ciladas, então. Exatamente. A consultoria financeira, que é o que nós prestamos ali na Conceito, é o que faz o diferencial, que vai trazer e analisar o perfil de cada cliente, ver o que se enquadra melhor para o perfil dele, para que ele possa maximizar os seus resultados. Vocês conseguem perceber quando a pessoa está tendo um comportamento que não é adequado dentro dessa economia comportamental? Sim, nós tentamos trazer o cliente para a realidade. Para a realidade dele. Então,
Baseado em muita conversa, nós alinhamos as expectativas do cliente. Às vezes nós temos clientes que nós encontramos ali imediatistas, que também já foi falado aqui no nosso quadro, né? Nós trazemos ele para uma realidade e mostramos caminhos. Se você seguir por esse caminho que você está pensando, pode te acontecer isso, isso e isso. E hoje eu te apresento essa nova oportunidade, essa nova versão, esse novo conceito de investimento. Vocês têm que dar uma segurada muitas vezes ali, né? Que a pessoa às vezes acha que vai fazer um investimento e amanhã ela já vai, por exemplo, no caso do consórcio, você contemplada. Eu sou dessas, viu? Todo mês eu encho o saco da Pamela lá. Exatamente. Então, a questão do alinhamento das expectativas no início do seu processo, de você adquirir o seu investimento mesmo, que é muito importante, certo? Hoje o consórcio ele é um investimento para médio, longo prazo, certo? E independente de quando você for contemplado, você vai ganhar muito dinheiro. Que você não vai ficar pautado naqueles viés, um viés de ancoragem, por exemplo. Consórcio demora. Não, por conta de todas as estratégias que nós temos hoje, juntamente com a nossa administradora e alinhado ao bolso e às expectativas dos nossos clientes. Maravilha, Isaac. Obrigada pela sua presença hoje aqui. E é sempre bom a gente falar semana a semana sobre isso para conscientizar mesmo os consumidores, os investidores, etc. Obrigada. Sim. Obrigado você, Patrícia, mais uma vez pela oportunidade. Eu que agradeço.